Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Eco Medical Center e agora doutor. E hoje vamos tratar de um tema muito interessante, que é reabilitação pulmonar e, é claro, vamos passar um pouco também pela questão da performance humana e do tabagismo. E hoje conosco aqui a doutora Josiane Macchioro, seja muito bem-vinda. Olá, Patrick, muito obrigada por convite, fico muito feliz de estar aqui com você. Maravilha. Doutora Josiane Macchioro hoje faz parte do corpo clínico do ECO, né? Inicialmente começou atendendo como pneumologista, agora passa a integrar também o corpo clínico da Eco Performance Humana, que a gente vai falar um pouquinho ao longo do programa, que é focado tanto no atleta amador, profissional ou paciente em reabilitação, e vamos falar bastante de reabilitação pulmonar. E tem um currículo irretocável, então eu vou ter que falar para o público de casa, e a gente sempre reforça porque esse é o nível de profissional que a gente está trazendo para dentro do Eco Medical Center. Então, doutora Josiane é pneumologista formada pela Faculdade Evangélica do Paraná, atual Universidade Mackenzie, especialista em pneumologia pela Federal do Paraná, com título especialista da Sociedade Brasileira de Pneumologia, possui doutorado em pneumologia pela Unifesp de São Paulo. Atualmente atua como preceptora da residência em pneumologia do Hospital das Clínicas do Paraná e sendo responsável pelo ambulatório de DPOC, asma, tabagismo e bronquiectasias. Depois ela me ajuda e corrige aí se estiver errado. Doutora Josiane é também a criadora do programa online de acompanhamento para a cessação do tabagismo, Mentalidade do Não Fumante. Aliás, um programa muito bacana, acompanhe seu trabalho nas redes sociais, um conteúdo muito rico, então quem quiser seguir a doutora Josiane, ela vai falar um pouco mais à frente sobre as redes sociais dela. É um trabalho muito bacana, que tem tirado muita gente desse vício tão horroroso que é o tabagismo, e que eu tive em prazer de conviver na minha infância dentro de casa, mas que também, graças a Deus, ambos pararam com essa quase doença, como eu chamo, porque é uma coisa horrorosa. Doutora Josiane, muito bem-vinda, obrigado pelo seu tempo. A gente sabe o tanto que a vida do médico é corrida. Esse programa tem um propósito muito nobre, que é levar para o povo de casa conhecimento, conteúdo, para que eles possam sempre prevenir do que remediar. Então, seja muito bem-vinda, fica aqui aberta a palavra para você e nosso agradecimento em nome de todo o time do Eco Medical Center. Obrigada, Patrick, mais uma vez, é um prazer enorme, é um dos motivos que eu acabei indo para as redes sociais, que é justamente poder levar um conhecimento técnico de forma simples, mas num mundo cheio de fake news e de tanta informação que a gente não consegue peneirar, é fundamental que nós profissionais e o ECO como instituição, a gente realmente consiga falar com o pessoal que está aí em casa e que a informação científica, tecnicamente adequada e embasada. Então é mais do que um prazer estar aqui. Maravilha. E isso é muito bacana que a doutora Josiane falou, né, desse cuidado de levar conteúdo de qualidade e sem fake news. Porque realmente, né, essa indústria também digital que muita gente vende qualquer coisa, a gente tem visto muita coisa ruim. E às vezes quando chega no consultório de uma profissional séria como a doutora, bem formada, a gente acaba vendo coisa muito, muito ruim, né? Que às vezes é difícil você resolver. Então, não deixem de seguir o @Eco Medical Center CWB, não deixem de seguir a doutora Josiane. Aliás, passa aqui para o público a sua rede social, porque é um conteúdo muito fácil de se entender e divertido também, que é uma coisa legal de você consumir esse conteúdo. Eu tenho um canal ali no YouTube, o @doutora Josiane Macchioro, e o mesmo @ no Instagram, que é o @doutora Josiane Macchioro. E lá eu compartilho muito sobre tabagismo, mas também sobre DPOC, asma e reabilitação pulmonar. Agora a gente começando esse projeto incrível dentro do ECO e dentro do ECO Performance Humana. Maravilha. Então, já dando início aqui um pouco da nossa conversa, me conta um pouco assim dessa sua paixão pela pneumologia, um pouco da evolução da tua carreira e, por fim, agora focada bastante na reabilitação e na parte do tabagismo. Bom, eu vim de uma família que não tem nenhum médico, mas acho que o meu interesse sempre foi a parte de biologia, mas eu tinha ali um viés que eu gostava muito de engenharia e, querendo ou não, a pneumologia é muito a física, né, mecânica ali dos gases e acho que isso sempre se tornou um foco muito grande de interesse, o que depois vai me levar aí para a fisiologia do exercício, atividade física e a performance humana. Então, minha história com a pneumologia foi durante a faculdade mesmo, esse interesse maior, e durante a residência eu acabei fazendo esse contato mais próximo com a Federal de São Paulo, que foi onde eu fiz meu doutorado. E lá eu fiquei 5 anos dentro do Centro de Reabilitação Pulmonar. Então, o meu foco era em doença pulmonar obstrutiva crônica, que popularmente é o que os pacientes chamam de enfisema ou a bronquite causada pelo cigarro. Depois a gente pode até falar um pouquinho melhor dessa diferença. E
tratando de DPOC, não tem como a gente não ir para as duas pontas disso, né? A primeira, que é a prevenção, que é fazer com que as pessoas não fumem, não comecem a fumar, mas infelizmente o DPOC é uma das doenças aí causadas em 90% dos casos por cigarro. Então, a gente já tendo uma pessoa que adoeceu pelo cigarro, um dos passos fundamentais é ajudar essa pessoa, esse paciente, a parar de fumar. Então, esse é um polo do tratamento, e o outro é a reabilitação pulmonar, que muitas vezes é relembrada assim como uma situação de a última tacada, né? Não tem mais o que fazer, a gente parte para a reabilitação. E a gente vai ver que não é isso. Que todo mundo que já tem algum sintoma respiratório, tem falta de ar, ou que tem um diagnóstico e que ainda não sente nenhum sintoma, essa é uma pessoa que é candidata à reabilitação justamente para ter toda a independência, a autonomia dela no dia a dia. Maravilha. Dando um pouco de já continuidade na questão do DPOC, que a gente acaba aqui no meio médico, né? Hoje que eu convivo acaba falando muito do DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, e a reabilitação. Explica um pouco para o pessoal de casa o que é a reabilitação pulmonar, né? O que ela consiste quando ela entra em cena e o principal papel dela com o paciente. Patrick, eu sou bem apaixonada por isso, porque a gente vê hoje, um dos problemas maiores na medicina é a gente tentar medicalizar e remediar com remédio mesmo tudo. E às vezes o que não chega para as pessoas, e aí eu faço assim a culpa também do lado dos médicos, dos profissionais de saúde, que a gente foca tanto no medicamento, na prescrição, e às vezes a parte não medicamentosa parece não ser importante ou menos importante. E na verdade ela é igual, ou em muitas situações ela é mais importante. Que é o quê? Parar de fumar, atividade física, alimentação, vacinação em dia. Então, tudo isso que vai cair dentro de muitos conceitos dentro da reabilitação, elas são parte da terapia não medicamentosa. Então, a gente vê toda uma onda mais orgânica, mais natural, e às vezes isso não se conecta com o que a gente sempre soube dentro da medicina, que a atividade física, a dieta, a qualidade do sono tem um papel fundamental. Então, fica aquele papo de, estou cansado de ouvir médico falar disso, mas não ou talvez o médico não conseguir passar a mesma importância que isso tem do lado da prescrição do medicamento. Então, dentro da doença pulmonar obstrutiva crônica, que é essa bronquite causada pelo cigarro e a destruição ali do tecido pulmonar, que a gente chama de enfisema, a gente tem as terapias indicadas, são, na maioria, medicações inalatórias, que são popularmente as bombinhas, né, que os pacientes conhecem, e tem várias bombinhas que a gente pode usar nessa situação, algumas similares ao que usa na asma, outras diferentes, mas a reabilitação entra como uma educação em saúde, o uso correto das medicações e, principalmente, a gente controlar a falta de ar, que é o sintoma mais presente na DPOC e o mais limitante. A gente pode ter tosse, a gente pode ter chiado no peito, dor no peito, mas a falta de ar é o que leva a pessoa a ter uma dificuldade no dia a dia dela, desde subir uma escada, até depois tomar banho, levantar seus netos, seus filhos no colo. Então, para a gente não chegar nesse ponto, a reabilitação, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o condicionamento físico, a musculatura e o coração funcionarem, porque é uma engrenagem. O coração precisa bombear o sangue, esse sangue precisa chegar nos músculos, os músculos precisam saber aproveitar esse oxigênio que está sendo colocado no sangue pelo pulmão. Então, se a gente tem um órgão que está doente, né, seja uma doença inicial ou avançada, a gente vai ter que compensar isso otimizando a musculatura, o coração e, claro, melhorando toda a função pulmonar, que é também o nosso foco. Então, reabilitação, assim, sempre a gente vai falar, e é muito comum o paciente entender, eu vou fazer exercício para o meu pulmão. Vai fazer, mas não é só isso, porque eu preciso do seu pulmão, seu coração, o sistema que distribui o sangue e o oxigênio que chega no pulmão para os seus músculos, e um músculo condicionado, né, para que ele realmente aproveite o oxigênio da melhor forma possível. Tem um ponto interessante que a doutora colocou, que todos os programas aqui, acho que isso é de cada 10 falam, que é a questão da alimentação, qualidade do sono e o equilíbrio, né?
Não é a pessoa também ser bitolada e não ter, enfim, um pouco, às vezes no final de semana come um docinho, dorme um pouquinho mais, mas na média você tem muito equilíbrio e disciplina na vida. E a conta chega quando você é mais velho. Normalmente quando você é jovem e está muito bem aí, que está ouvindo a gente em casa, esquece que a gente vai ficar velho. Então, e outra coisa que eu achei interessante é que quando você fala de reabilitação pulmonar, pelo que eu estou entendendo, na verdade, ele é uma série de ações multidisciplinares para que você consiga o maior desempenho e performance desse paciente. Não só performance no sentido de entregar um atleta amador, sim, mas é o que você falou, levantar muitas vezes de uma cadeira, né, subir uma escada, pegar um neto no colo. A gente está falando de muito paciente aí que vai estar passando pela reabilitação pulmonar para ter qualidade de vida do básico, né? Sim, de ter autonomia, independência, né, de conseguir ir no mercado, fazer as atividades do dia a dia sem ajuda de ninguém, que é o que todo mundo quer manter, né? Sim. Um envelhecimento saudável e que você consiga ter sua autonomia dentro da sua família, dentro da sua comunidade. Então, a reabilitação, se tem uma palavra que define reabilitação, é multidisciplinar, com certeza. Não existe reabilitação só pelo médico, só pelo fisioterapeuta, só pelo educador físico. Então, a gente trabalha em equipe, porque a gente vai ter que olhar para a parte tanto social, que uma das comorbidades mais associadas, Patrick, com DPOC, que muitas pessoas não lembram, é a depressão. E se você pensar na evolução da doença, a pessoa vai se tornando, vai tendo falta de ar. Ela vai se tornando cada vez mais restrita, mais sedentária. Sim. Vai saindo um pouco de casa, vai ficando com medo de sair, ter uma crise de falta de ar, vai caminhando menos. Então, vai sendo um ciclo que ela vai se isolando mais. Uhum. Quando a gente une uma equipe multidisciplinar e também o próprio convívio com outros pacientes com a mesma necessidade, aquele convívio social, aquela equipe faz com que ela saia de um quadro de depressão que às vezes foi decorrente da própria doença respiratória. Então, uma comorbidade muito associada e que tem uma resposta muito boa dentro da reabilitação por esse caráter multidisciplinar e, como você falou, em várias esferas da vida a gente vai atuar. Então, muitas vezes o paciente não precisa de tanta medicação, mas ele não sabe usar a bombinha dele adequadamente. Sim. E não tem um acompanhamento frequente para poder orientar. E às vezes é só questão de entender um pouquinho melhor a doença, o seu remédio e essas outras características aí da doença. Esse é um cuidado muito grande que a gente tem no Eco Medical Center, você que está em casa, que é ter a união desse corpo clínico e profissionais da saúde atuando em conjunto. Então, mais à frente a gente vai falar um pouquinho do Eco Performance Humana, explicar um pouco desse propósito do projeto, que já se tornou uma grande paixão da doutora Josiane, do doutor Marcelo Leitão. Sim. E outros que estão fazendo parte do grupo, estão vindo. Mas é muito interessante, né? Eu agora que estou próximo, fiz recentemente lá o teste da ergospirometria na bicicleta. Você é atleta, né, Patrick? Esse pezinho aqui ainda não, precisamos perder uns 10 quilos. Mas é interessante você olhar como realmente essa questão do consumo do VO2 ali, você consegue ter a melhoria dele e a qualidade de vida, sono, enfim. Uma outra coisa que me recordei aqui, que uma médica falou uma vez, que ela fala, né? Descasque mais, embale menos. Então, o alimento processado é impressionante. A gente está falando aqui da pneumologia, mas na oftalmologia, na nutrição, na ginecologia, já tiveram programas aqui, todos eles, como isso afeta o ser humano no todo. E o final que você falou, você vai para uma ansiedade, uma depressão, e a pessoa vai se isolando, e o ser humano ele é um ser social, né? Ele depende desse convívio para poder estar bem. Eu queria dar um passo atrás, que é até de curiosidade, por não saber. Eu sei o que ele faz, mas assim, o que exatamente é a função do pulmão, né? O que ele faz dentro do corpo humano e como que isso acontece? Uhum. Então, a gente pensar no pulmão como um órgão que está ali com vários alvéolos, que são as unidades menorzinhas que vão servir, né, para fazer a troca gasosa, que é a função principal, mas que a natureza é muito incrível. Eles fizeram caber esses espaços, assim, em forma de alvéolos, dentro da nossa caixa torácica, mas se a gente esticasse todos eles, eles iam dar um campo uma quadra de tênis. Caramba. Então, uma extensão muito grande. Mas pense assim, na superfície de uma quadra de tênis, tão fininha que você põe uma lâmina ali de oxigênio e tudo aquilo é absorvido. Uhum. Então, essa é a engenharia do pulmão, né? Tem uma área muito grande, cabendo dentro do nosso tórax, para absorver o oxigênio da atmosfera e colocar isso dentro da tua corrente sanguínea. Para isso, a gente precisa de uma superfície de
troca muito grande, que são os alvéolos, e de um vaso encostando ali no alvéolo para poder colocar isso na tua corrente sanguínea. Então, quando a gente fala, por exemplo, de tabagismo, né, uma coisa vai conectar com a outra para a gente falar do saudável e entender a doença. Se eu estou colocando ali, literalmente, fuligem, toxinas, inflamando uma membrana que tem que ser muito fininha para encostar num vaso que também tem que ser muito fininho e está fluindo o sangue, o vaso é tão fininho que passa um glóbulo vermelho por vez, como se fosse uma fila indiana. E é isso que acontece mesmo. Então, dá tempo de captar oxigênio. Se tudo isso está inflamado, a gente já começa a entender o porquê que fica difícil o oxigênio passar para o teu sangue. Se o oxigênio não chega no sangue, ele não chega também, né, na musculatura, e você vai ter falta de ar. Não apenas porque o teu pulmão está chiando, mas também porque o teu oxigênio não chega com essa facilidade. E daí, claro, no exercício, que a nossa demanda é maior, né, de VO2, a gente precisa de mais oxigênio, acaba que os primeiros sintomas são nos esforços, na atividade física, para subir escada, subir ladeira, que são que os nossos pacientes começam a nos procurar. Então, um ponto legal que você colocou, assim, porque a falta de ar você percebe, né? Mas uma coisa que eu queria que você me confirmasse, que eu li uma vez, é que o próprio cansaço, que é uma falta de ar pequenininha, mas que vai gerando essa fadiga, já é um primeiro sinal de preocupação, né? Porque na falta de ar você já está num estágio mais avançado, você está sentindo o ar não vir. Sim. Procede isso, desse cansaço, pode já ser um primeiro sinal de que o oxigênio não está circulando tão bem no organismo? Pode, com certeza. A percepção, às vezes, de falta de ar é só na crise, às vezes, né? Quando sente o chiado, começa a ouvir aquele barulhinho do pulmão, né? Como na crise de asma, isso também acontece no DPOC. E, às vezes, essa fadiga crônica realmente já é uma doença consumindo ali a tua energia, né? Você está fazendo mais esforço para respirar e não percebe. E as pessoas se adaptam, né, Patrick? Então, é uma coisa muito comum do doente respiratório, especialmente asma. Paciente jovem, então ele tem uma reserva ainda grande e ele acha que aquilo ali é o natural dele. E aí, o dia que ele começa a tratar asma, ele falou, meu Deus, mas é assim que é correr? É assim que é subir escada? Sim. Não é esse esforço todo, porque as pessoas se adaptam. Então, realmente, quando a falta de ar intensifica, é o momento que, geralmente, o paciente acaba nos procurando. E mesmo a tosse, né? A pessoa se adapta. Isso aqui é a tosse de fumante. Ou é a tosse, é da idade. Gente, não tem tosse que seja saudável, que seja, né? Isso, é um reflexo natural, sim, né? A gente tem que tossir. Mas essa tosse de todo dia, ou o pigarro do fumante, isso já pode ser um primeiro sintoma de DPOC. Aí a gente volta na prevenção, né? Que é importante buscar ali uma avaliação de especialista para conseguir fazer um diagnóstico precoce. E muitas vezes pode ser outra doença. Eu tenho um caso em casa triste de um padrinho que eu tinha, muito amigo do meu pai, que tinha uma tosse crônica assim, há bastante tempo e acabou falecendo, na verdade, com o rompimento da artéria aorta. E aí depois, né, conversando, os filhos todos foram fazer exame, porque é genético, alguns deles tiveram que fazer cirurgia. Essa tosse crônica já era um sinal, quer dizer, não era pulmão, mas era uma outra coisa gravíssima. Então, e é muito comum, né, que eu sempre falo aqui, pelo amor de Deus, fujam do Dr. Google. Eu tomei isso aqui, joga no Google, agora joga no chat GPT, procura um profissional. É igual o pulmão está roncando. Não, Aí, outro dia eu também ouvi assim, não, o pulmão está roncando. Não, mas é nas vias altas. A pessoa não é médico, entendeu? Sabe, né? Sabe nem escutar um pulmão como eu também não sei. Então, procure um profissional, procure um lugar de confiança, procure um lugar onde trabalhe dentro de parâmetros científicos, né, fiscalizado pelo CRM, dentro da ética do CFM, do CRM. Sim. E não é que você vai encontrar isso tudo. São mais de 310 profissionais já da saúde atuando em conjunto para poder auxiliar você de casa. Eu queria dar mais um passozinho aqui agora atrás, que é quais são as principais doenças de DPOC? Então, a DPOC, né, essa sigla, doença pulmonar obstrutiva crônica, ela é um conjunto de doenças que causa, como o nome diz ali, uma bronquite, uma inflamação dos brônquios, mas que em 90% dos casos a causa é o tabagismo. Pelo menos nesse momento, com a incidência do tabagismo, que já caiu muito no mundo, já caiu muito no Brasil, mas ainda é a principal causa. Mas existem outras causas. No nosso país, principalmente no interior, a exposição ao fogão a lenha pode ser uma causa de DPOC que não é desprezível no nosso meio, assim. A gente vê mais pacientes do interior, mas a gente recebe esses pacientes em todas as capitais. Exposição ocupacional, então pessoas que trabalham com queima de lenha, queima de produtos químicos, exposição, às vezes sem equipamento de proteção individual,
pode ser causa de DPOC, e existem as causas genéticas, que são enzimas, né, proteínas dentro do pulmão que protegem para que o pulmão mesmo não se destrua, né? Então funciona mais ou menos, são doenças bem mais raras. A mais frequente é a deficiência de alfa-1 antitripsina, então é uma proteína que protege o alvéolo de ser destruído por enzimas existentes no próprio pulmão. Então, mas são causas raras. Então, o que tem que ficar na cabeça, se a pessoa já fumou mais do que 10 anos, tem algum sintoma respiratório ou que não tenha, mas já vem fumando há mais de 10 anos, o ideal é a gente fazer essa triagem, e o diagnóstico do DPOC são sintomas clínicos, essa história de exposição e a espirometria, que é um exame de função pulmonar, né, que o paciente sopra num aparelho, talvez alguns dos nossos ouvintes aqui já tenham feito esse exame, ele sopra num aparelho e a gente vê o fluxo de ar que entra e sai do pulmão para ver se tem alguma resistência, alguma dificuldade nessa passagem, e com isso a gente tem vários ali parâmetros para dar esse diagnóstico. Então, mais uma vez, é um diagnóstico que precisa passar realmente por um especialista, e a gente, dentro do corpo clínico do ECO, né, que dispõe também dos exames complementares no mesmo local, a gente consegue fazer essa avaliação de uma forma rápida. Muito simples, né? Simples, não rápido, invasivo. Muito, inclusive, que o resultado do laudo, né, dele é bem objetivo também. Sim, e é um exame que geralmente outros profissionais, outras especialidades dificilmente vão pedir, né? Não vão ter esse olhar, talvez. Então é importante a gente... E também bate muito no que você falou, a gente está num ambiente dentro do ECO que a gente tem muito contato com os especialistas e consegue trocar essas ideias. Então, tosse, não é todo mundo que tosse que o problema é no pulmão, pode ser um refluxo, né? Então eu preciso estar perto do gastro, do otorrino, do cardiologista, e é uma coisa que a gente consegue interagir muito bem lá no ECO. Que bacana. Um ponto que eu queria perguntar para você também, de curiosidade, é com relação ao Covid, né? O quanto que você percebeu assim, no consultório, o que mais começou a chegar pós-Covid aí? Já passou o Covid, mas os efeitos deles ficaram, né? Ficaram. Então, o que você percebe hoje que o Covid mais impactou na vida do ponto de vista do pneumologista? A gente vê a gente tinha muita preocupação do Covid em relação às sequelas pulmonares, né? Por motivos óbvios, porque era a causa que levou muitas pessoas a falecerem. A gente, graças, assim, mesmo nos casos mais graves, que tiveram muita alteração pulmonar, a gente viu a maioria das pessoas recuperar a função pulmonar. Não ficar aquela fibrose pós-Covid, que é um outro tipo de lesão que geralmente é irreversível nas outras doenças. Então, não chegou nesse ponto. Mas o que a gente viu, muitos pacientes graves que ficaram entubados, por exemplo, eles podem ter feito um estreitamento, a gente chama de estenose da traqueia. No lugar que fica o tubo ali, ele faz uma inflamação e pode ter dificuldade de passagem de ar. Outros pacientes perderam muito músculo, né, ficar internados muito tempo, é uma coisa que acontece na terapia intensiva, então a pessoa fica muito tempo deitada, o corpo gastando energia para combater uma doença grave, então elas ficaram com a musculatura, a massa magra mesmo, né? muito reduzida, perderam muita massa magra. Então esse é um dos principais focos da reabilitação em pacientes que tiveram internamento por doenças graves ou que ficaram períodos longos em UTI. E uma outra sequela que pode ter ficado, sequela é uma palavra, mas que as pessoas entendem fácil, né? Mas esse medo de se expor, né? Às vezes a aglomerações ou nesse momento de inverno, a lugares que se ficam mais fechados com outras pessoas. Então, a gente tem vários pontos ali, desde saúde mental, a parte respiratória. Mas na parte respiratória, a gente conseguiu ver mais essa parte, eu acho que da falta de ar por conta de perda de massa magra e descondicionamento físico por ficar muito restrito em casa. Mais até do que um quadro irreversível pulmonar, né? Então, isso é uma coisa que a reabilitação pode ajudar demais. Legal. Eu queria te fazer uma pergunta, você falar um pouquinho de cada um, porque a gente, como leigo, acaba ouvindo muito, né? Fulano tem asma, fulano tem bronquite, fulano tem efizema. O que é a asma? Quais são as principais doenças que vocês encaram nos consultórios hoje? E o que consiste elas e os principais sintomas, né? Para o pessoal de casa, eu sempre falo, quem está em casa tem que estar sempre olhando do lado, né? Porque como a gente negligencia muito o cuidado, quando você está vendo alguém, você tem mais a ação do ser humano é de cuidar do outro, mas não cuida de si, né? Então, quando a gente fala de asma, bronquite, enfisema, o que você vê como os principais sinais assim para ficar atento em casa e o que são essas doenças? Maravilha. Eu gosto muito de falar disso porque é uma confusão muito frequente, inclusive entre profissionais até de saúde, e daí a gente acaba conseguindo orientar melhor.
Pensa assim, Patrick, na bronquite como um conjunto maior. Bronquite é qualquer inflamação do brônquio. Então, se eu me expor aqui, de repente, uma fumaça de uma queima de alguma coisa, pegou fogo, enfim, estou inalando, aquilo pode causar uma bronquite. Um quadro viral, uma infecção, uma bactéria, pode causar bronquite. Aí a asma e a DPOC também estão nesse grupo de bronquites. A asma já é uma doença que tem uma ligação genética, né? Tanto que geralmente tem história na família. Ah, meu filho tem, minha mãe tinha, meu primo tem. Então, tem um componente alérgico e genético muito forte na asma e por isso que costuma começar na infância. Não quer dizer que não pode começar na vida adulta. A gente tem 30% das pessoas que abrem o quadro de asma só na vida adulta. E o DPOC, que é essa bronquite crônica mais relacionada à exposição ao tabagismo. Então, diria assim, um grande conjunto de bronquites, que a gente pode pensar nas agudas, que são geralmente infecciosas, e nas crônicas, que as mais comuns disparadas são a asma, uma doença genética, mais alérgica, nem sempre, mas normalmente sim, e o DPOC, que 90% das vezes é causado pelo tabagismo. Então, seriam esses grupos. Asma, uma doença muito frequente, né, em pacientes jovens, e os jovens, eles são difíceis de tratar, porque ninguém quer um diagnóstico, um carimbo de doença crônica com 20 anos, né? Ninguém quer usar a medicação contínua quando é jovem. Mas, às vezes, é o que eu falo, você se adaptou, você acha que você está no teu melhor condicionamento físico, e se você tratar, você vai ver o quão melhor pode ser a sua respiração, as suas noites de sono, né, o seu período de inverno, que geralmente os sintomas pioram. Eu vejo também, tenho lido um pouco a respeito de imunobiológico, que alguns medicamentos têm ajudado muito em algumas doenças dessas. Você tem visto essa melhoria acontecer no consultório? Patrick, olha, eu tenho agora, vamos entregando idade aqui, né? Vou fazer 20 anos de formada, então desses, eu já tenho 12, 13 anos de pneumologia. Quando eu entrei na pneumologia, assim, tem médicos, né, mais experientes que eu, mas mesmo com esse tempo de 12, 13 anos, a mudança foi brutal na parte medicamentosa. Então, antes, e aí quem está de casa e que é um pouco mais velho vai lembrar, a gente tinha minofilina, xarope de salbutamol, uma bombinha só para resgate, então super poucas opções terapêuticas e que eram mais para aliviar e empurrar o sintoma para baixo do tapete do que propriamente tratar. Hoje em dia a gente tem medicações inalatórias muito eficazes, tanto para asma quanto para DPOC, com efeitos colaterais muito menores do que tomar corticoide ou cortisona, como também algumas pessoas conhecem, que tem um efeito colateral brutal. E hoje a gente tem medicação que é como se fosse uma pomada. Em vez de a pomada, a gente o tópico para a pele. O inalatório vai para o teu pulmão, né? Então lembre que aquele monte de saquinho de ar do tamanho de uma quadra de tênis, se a gente esticasse tudo, eu preciso de uma medicação que chegue, né, para a maior parte desses alvéolos. Então a gente teve um ganho muito grande em tecnologia de medicação respiratória, inalatória, e agora com os imunobiológicos, principalmente para os pacientes mais graves, que a gente não tinha praticamente nada para fazer. Só remediar. Ou melhor, a gente usava tudo que tinha inalatório e via pouca melhora. E hoje, o que é um imunobiológico? É uma terapia-alvo. Ela vai lá naquela célula que causa a inflamação daquele tipo de asma e anula aquela resposta. Então, a gente vê uma melhora brutal nesses casos de asma grave, na qual a medicação inalatória não tem um efeito como a gente gostaria. Fisioterapia pulmonar, tudo. Isso, e reabilitação, a gente consegue resultados que antes a gente não tinha. Então, todos os biológicos que a gente vê em tantas áreas, né? Na reumato, Começou muito gastro. na reumato e na químio, né? Mas agora agora a gente tem... E isso é o quê? É a medicina evoluindo, achando exatamente o gatilho, o trigger ali daquela doença, aquela célula, primeiro sinal de inflamação que a gente consegue ir direto ali, né? E daí com menos efeitos adversos, porque a gente vai exatamente no alvo, e com uma resposta terapêutica espetacular, assim. E é legal, você de casa para entender no ECO, como a gente tem mais de 310 profissionais da saúde, mais de 35 especialidades, exame, enfim, tudo no mesmo local, você consegue ter à disposição todo esse arsenal, seja do profissional altamente qualificado, os exames de ponta, profissionais que se reciclam, né? Então a gente é extremamente seletivo no corpo clínico, então vocês estão falando aqui com uma profissional que sem dúvida alguma referência não só no Paraná, mas no país, e esse é o tipo de profissional que vai estar atendendo vocês no Ecomedical Center para dar os tratamentos mais modernos, e a medicina vem evoluindo muito, né? A tecnologia do tratamento, principalmente não cirúrgico, porque antigamente você tinha uma
uma conduta cirúrgica, porque às vezes era a melhor solução. E cada vez menos a gente vê que a cirurgia, ela realmente ela é a solução de primeiro momento. Eventualmente faz parte do processo, mas a gente vê que a evolução dos exames, a evolução, né, dos protocolos de tratamento, a evolução dos medicamentos, os profissionais que conseguem hoje ter acesso e atualizar, né, por conta da tecnologia e da comunicação, a gente vê realmente cada vez menos a cirurgia ser a solução de primeiro momento. Sim. Mas se precisar também, o ECO tem profissionais altamente gabaritados e para poder atender cada um de vocês. Passando para o próximo tema aqui, que é o tabagismo, que é uma das suas paixões, que eu tenho acompanhado e realmente é muito bacana o trabalho que você está fazendo. Para a gente que é leigo, que não entende, é uma comunicação muito fácil. E o fato dela ser divertida, mas sem fugir da parte ética e científica, trata-se, assim, torna-se algo muito agradável. Eu não sou fumante por ter tido fumante dentro de casa, então eu sempre tive pavor a cigarro. Meu pai conta uma história quando eu era pequeno uma vez, e antigamente eles compravam aqueles maços grandes quando viajavam. Sim. Meu pai era piloto de avião, então quando viajava comprava muito cigarro porque era mais barato lá fora, e tinha aqueles maços gigantescos. Umas 2 vezes eu peguei aquele bolo de maço, nem sei quanto tinha lá dentro, e joguei fora. Molhei. Cara, meu pai queria na época me matar no bom sentido, mas ele falava assim, não consigo nem brigar muito porque o que ele está fazendo é o certo. Mas isso me causou uma referência muito ruim, então eu nunca fumei. Conta um pouco para a gente desse seu trabalho para o tabagismo, de onde veio essa paixão e os resultados que você está colhendo com isso no sentido do teu paciente. Então, realmente é uma paixão. Eu tenho um dos professores, assim, referência em tabagismo, que ele fala uma frase: só tem uma coisa que é mais viciante que a nicotina, que é tratar tabagismo e ver uma pessoa parar de fumar. E realmente é viciante, porque você tem uma gratidão e uma satisfação, um orgulho pessoal muito grande de voltar e te contar, doutor, eu estou 1 ano sem fumar. Então é muito gratificante. Mas a minha história com o tabagismo não veio de me apaixonar por isso, me veio de uma super frustração do consultório, de estar ali em consultas, às vezes, que mesmo que fossem de meia hora, 1 hora, a gente abordar vários pontos do tabagismo, porque a gente sabe que não é só uma dependência química, mas é psicológica e comportamental. Então, a gente precisa entrar mais a fundo nessa relação da pessoa com o cigarro, e aí, às vezes, o retorno médico ficava dali 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou o paciente não voltava mais, e essa mudança de mentalidade se perdia. Então, eu via que eu precisava ter um tempo maior de não é persuasão, porque é uma coisa que a pessoa está buscando mudar, de auxiliar, né, assim, facilitar essa mudança, começar a enxergar o cigarro diferente, colocar algumas outras ferramentas no lugar. Então, o que eu vou fazer quando eu me estressar, né, quando eu estiver nervoso, quando eu estiver com dor? Ninguém me fala isso, todo mundo só fala para eu tirar o cigarro, mas o que eu vou fazer nessa hora? Então, a gente tem toda essa parte de entender melhor a dependência e conseguir lidar com os gatilhos emocionais e os comportamentais, porque a parte química a gente tem ajuda, a gente tem o adesivo, a gente tem medicamento que vai auxiliar no sintoma de abstinência, mas esse restante a gente precisa de um tempo maior. Então, muito da minha motivação foi para isso, para anular a minha frustração de ver que aquela pessoa precisava parar de fumar, mas eu não conseguia trilhar esse caminho com ela, que precisava daí dessa parte não medicamentosa que a gente falou, né? Então, e eu me achei muito dentro desse programa online que a gente disponibiliza lá para o ECO. Você consegue levar esse conteúdo para uma população gigantesca. Sim, eu posso ter um alcance muito maior. Hoje eu tenho quase 1000 alunos no Brasil e também fora do país. A gente tem em Portugal, tem na Alemanha, né, que acompanham. E o programa ele tem alguns conteúdos que estão gravados para a pessoa conseguir entender um pouco melhor a dependência, mentorias que são ao vivo comigo ou com a equipe de especialistas em tratamento de tabagismo, e o suporte, né? Que a gente sabe que ter um auxílio médico dobra a chance de uma pessoa parar de fumar. Porque a gente vai corrigindo esses detalhes do caminho, né? Que a pessoa fala, poxa, hoje eu vou no primeiro happy hour do escritório sem fumar. O que eu faço? Né? É esse tipo de suporte nessa hora crucial que ela precisa, que muitas vezes eu, dentro só do meu consultório, não conseguia fazer, né? Porque o retorno ficava mais para frente, a agenda não era nesse acesso tão imediato, e dentro do programa online a gente consegue fazer isso. E no pico da ansiedade ali, né, como você falou, se a pessoa está com o hábito, adquiriu o hábito de fumar, então além do vício químico tem o vício emocional. Sim. Na hora que ela deu aquele gatilho, se ela tem essa parte da tecnologia na mão que você disponibiliza, ela consegue na hora acessar ali e tentar baixar aquela ansiedade com alguma técnica. Exatamente. Porque não é um tratamento, que eu estou entendendo, eu não sou fumante, mas assim, não é um tratamento de curto
curto prazo, né? Vai lá, parou, toma um remedinho aqui, daqui a 3 meses você parou. Não. Ele vai ter uma série de gatilhos no dia a dia dele que basta um milésimo de segundo, ele pega um cigarro e vai fumar. Eu acho muito interessante isso que a tecnologia está propiciando. Você vê mais de 1.000 alunos no mundo, né? Sim. Então... E a gente tem ali exatamente, é um aplicativo que a pessoa pode entrar ali e ter acesso a esse conteúdo cirúrgico ali para aquela... Cirúrgico que eu digo, né, imediato, que a gente fala esse jargão, de tratar ali naquele momento que ela precisa. Então ela vai ter pelo menos ou um vídeo, ou uma prática, ou uma técnica de ativação para ela conseguir lidar com aquela situação mais desafiadora nesses primeiros momentos sem o cigarro. E a gente faz um acompanhamento por 1 ano. Por quê? 1 ano é o que o INCA e a OMS eles dão aquele carimbo, certificado de Sim. parou de fumar, Sim. né? Então, porque no primeiro ano o risco de recaída é muito alto, né? Então a gente não fala isso para desanimar ninguém, a gente fala isso só porque é uma realidade de muitas pessoas param de fumar, assim, parei super fácil, mas aí deu 1, 2 meses e volta. Então a gente acompanha por esse período estendido, claro, a gente vai espaçando essas abordagens, né, para não ficar cansativo, mas de forma que você tenha uma referência para não correr o risco da recaída. Ou seja, então esse é o segredo. Parar de fumar, você basicamente assim, não é 100 metros rasos, né? É uma maratona de 42 quilômetros ou mais. Então Exato. Não adianta nada tratar aqui e o cara já, tô bem agora, volta a fumar. Então se ele consegue, é muito legal, né? Você desenvolver um programa onde durante 1 ano ele vai ter um suporte, isso é um diferencial Sim. muito legal. Sim. E eu tive um caso também, sempre vai lembrando da infância, né? Eu tinha um tio meu, graças a Deus, o Marcos Luna, parou de fumar, também era piloto de avião, então tinha acesso a cigarros mais baratos. E eu lembro que ele pegava um guardanapo, quando era menino, em churrasco assim, brincando, ele assoprava o guardanapo, cara, ficava marrom. É um negócio nojento. Quando ele fumava, ficava muito na hora, e quando ele não fumava, saía uma cor amarronzada, assim, coisa horrorosa. Ele, graças a Deus, também parou de fumar. Na época, meu pai parou fazendo tratamento com vitaminas e tal. Minha mãe parou só na força da vontade, foi impressionante. E como é uma doença, porque assim, pra mim é uma doença, nem sei se tem um CID, uma classificação para isso, mas é uma doença que ela é crônica, inclusive. E ela é extremamente desagradável, porque assim, além dela te fazer muito mal, ela gera um fedor e um desconforto no entorno. E para quem não fuma, que é o meu caso, meu pai e minha mãe que pararam de fumar, eles dizem que incomoda mais, né? Quando eles agora que não fumam, tem ódio do cheiro. Mas assim, a pessoa está fumando desde 5 metros de você, aquele vento vem, dá uma sensação de falta de ar. Então é uma coisa extremamente desagradável, assim. E as pessoas que fumam normalmente não têm esse bom senso, que para elas não muda muito, né? Então Sim. é uma doença que impacta todo mundo no entorno, né? E a gente sabe que é muito, muito cultural, assim, de uma época da vida dos nossos pais, dos nossos avós, propagandas né? fortíssimas, né? Exato, como era legal fumar no cinema. Foram massacrados pelo marketing nessa época, e a gente agora, né, pode ser privilegiado por essas políticas antifumo que parece que, poxa, discriminar os fumantes, mas os maiores beneficiados foram os fumantes, porque restringir os locais onde as pessoas fumam, isso é ciência comportamental pura. Se fica mais difícil, se põe atrito naquela atitude, Sim. você para, né? Ou você começa a se sentir desconfortável, Sim. porque fica difícil, poxa vida, eu tenho que andar não sei quanto tempo para achar um fumódromo. Uma pessoa, ela mesma começa a ponderar Sim. se é isso que ela quer para ela, Sim. né? E hoje a gente vai ver, né, a gente fala, poxa, parece que faz tanto tempo, né, que tinha propaganda de cigarro na TV, no cinema, nos esportes. Fumava dentro do avião, eu lembro. Dentro do avião, dentro de bar, restaurante. Área fumante ou não fumante? Como assim, né? E daí agora, Patrick, a gente vê toda a história se tecendo de volta com o cigarro eletrônico, que eu sei que a gente vai chegar nesse assunto, né? É uma coisa horrorosa, né? E a gente está vendo de novo marketing em cima, e desde cima de criança, de adolescente, né, que tem esse desejo da tecnologia, o apelo que eles fazem para esse público mais jovem que a gente vai conversar. É impressionante, assim. E levando, assim, dependente de você ser uma referência, né, para pacientes que buscam parar de fumar, então naturalmente que o seu consultório tem um volume grande, você percebe que as pessoas hoje que não procuram só por isso, em geral os pneumologistas, estão se cuidando mais, olhando mais para isso, ou você tem percebido um movimento ao contrário, como o do cigarro eletrônico, de estão banalizando de novo? Olha, eu percebo as pessoas buscando muita informação, e eu acho que esse nosso episódio hoje do podcast também vai ajudar muitos médicos que, como é muita novidade em relação ao cigarro eletrônico, e tem uma publicação praticamente por semana a respeito, Sim. fica todo mundo
mundo um pouco perdido, tá? Mas faz mais mal do que o cigarro? É uma alternativa para parar de fumar? Não é? Então, muito também do que tem muitos médicos que me acompanham no Instagram é para isso. Poxa, vem amigo pessoal meu perguntar, você que é médico, me fala melhor do cigarro eletrônico, e pega a pessoa meio, às vezes meio despreparada para responder. Porque tem muitas dúvidas ainda. Sim. Mas o que a gente sabe é que é uma nova forma de fumar, ponto. Então, não, é uma ilusão de que não causa riscos. Talvez por não feder, ela é tão ruim quanto ou pior. Não se sabe se é pior ainda, mas tão ruim quanto. Você veja que quando eles resolveram essa parte do odor, do incomodar as outras pessoas, eles tornaram isso muito fácil para se fazer em qualquer lugar. A indústria é incrível, né? É impressionante. Exatamente, é impressionante. Então, eles pegaram, né? E a gente fala que... Estou olhando aqui porque o Val do marketing está aqui e o pessoal do marketing fala muito isso. Eles pegam a dor e resolvem aquela dor. Uma das dores era esse cheiro, incomodar as pessoas. Gosto então, não ruim, quero né? ninguém me enchendo o saco quando eu acendo meu cigarro. E daí eles criam uma coisa que não tem cheiro, que não incomoda ninguém. E é docinho. Exato. Então, assim, eles criaram um supermercado, de um novo mercado para um produto derivado do tabaco. Então, a gente tem várias consequências em relação à nicotina, que no cigarro eletrônico, inclusive, a carga de nicotina é muito alta, né, muito maior do que o cigarro tradicional. Até essa tecnologia evoluiu, o sal de nicotina que eles conseguiram desenvolver e colocar no dispositivo para chegar no pulmão é assim uma coisa impressionante mesmo, a quantidade de nicotina que é capaz de carregar aquele vapor, que não é um vapor, né? Porque quando a gente fala vapor, às vezes as pessoas em casa entendem que é um vapor d'água, que é uma coisa benigna, né? Mas é um aerossol que carrega várias toxinas que a gente não conhece e carrega a nicotina e algumas toxinas do próprio tabaco, né? Que não é queimado, é uma forma diferente, então a gente não tem aquela parte do alcatrão do cigarro, que realmente causa a maior parte dos cânceres que a gente conhece. Mas e as outras partículas novas, né? Dos flavorizantes, da própria resistência, que é um metalzinho ali que solta fragmentos, então a gente vai ter doenças por nanopartículas que a gente não conhecia antes, né? Então, muitas interrogações, mas o que a gente sabe é que não é isento de risco, tanto que a gente já tem classificação para essas doenças, né? Que é a EVALI, que é a doença causada pelos cigarros eletrônicos, que já causou morte e epidemias nos Estados Unidos, principalmente em jovens, o que deixa a gente bastante preocupado. E o que é essa EVALI? Que eu não conhecia. Esse termo foi... Lá, se não me engano, em 2019, surgiram os primeiros casos de doença pulmonar grave, fazer uma pneumonia química, como a gente via no Covid, todo mundo ficou familiar com esse termo na pandemia, né? Aquele vidro fosco que aparece no raio-x ou na tomografia, que são áreas inflamadas do pulmão. Então, quando isso é muito extenso, o oxigênio começa a cair, como a gente vê na Covid, né? Começa a saturar menos naquele aparelhinho que a gente põe no dedo, o oxímetro, e pode levar a pessoa a precisar de ventilação mecânica, tudo. Então, esse foi um termo criado, o EVALI, que é uma lesão pulmonar grave em decorrência de cigarros eletrônicos. Então, esse, digamos, seria o extremo disso, né? Uma doença aguda, grave, claramente causada pelo cigarro eletrônico. Mas o nosso caminho agora é descobrir as complicações crônicas. E que vão vir ainda, né? Que vão vir. Eu li uma matéria essa semana até de um menino, acho que com 19 anos de idade, e aí mostra lá, né, acho que uma tomografia dele, do pulmão, com comprometimento de lesão irreversível. Exatamente. E queimou, acho que, não sei se essa é a palavra adequada, assim, mas povo de casa entender, como se tivesse queimado os alvéolos ali, então aquilo ali não tem mais função. Aqueles que queimaram não tem mais como reverter. Quando tem uma destruição do alvéolo, que é o que acontece no enfisema, é irreversível mesmo. Pelo menos tem estudo de célula-tronco que já vem andando, mas que não conseguiu fazer algum progresso nisso. Então, essa destruição do alvéolo, que pode ser por uma fibrose ou por um enfisema, realmente é uma lesão irreversível. E o que vai causar? Dificuldade de passar oxigênio, porque a gente está tirando a área de troca gasosa, né? E aí, no extremo, que é o que muitos fumantes têm muito medo na vida, é de um dia ficar dependendo de oxigênio, né? E que ninguém quer. Não é o que a gente quer chegar numa doença irreversível e terminal, né? E falando um pouco sobre os tratamentos mais eficientes hoje para quem busca
parar com o vício, seja do cigarro tradicional ou do eletrônico hoje, o que você entende, e aí acho que até parte do seu programa, que são os principais passos, os tratamentos que mais você tem visto da resolutividade e definitivo, ou pelo menos por um longo prazo, né? Tá. Então, como é uma doença muito comum, né, tabagismo, no Brasil a gente agora está em torno de 10% da população fuma, o que é pouco em relação a outros países, por exemplo, da Europa, onde se fuma muito. Mas pensa, 10% é 20 milhões de fumantes. Imagina que é muita gente. E no frio as pessoas fumam mais, né? Aqui para baixo deve ser mais a proporção. Volta e meia são os nossos 3 estados do sul que encabeçam essa lista do estado onde mais tem maior incidência de tabagista. Então, como tem muito fumante no mundo, existe muito golpe, sabe, Patrick? Muito remédio com promessa milagrosa, tipo, toma 2 gotinhas, acorda amanhã com nojo de cigarro. Gente, isso não existe, né? Você que está aí em casa e que fuma, você sabe que não é assim. A gente é adulto, né? A gente sabe que não existe gota milagrosa na medicina para nada, então não vai ser com cigarro. E eu sempre falo, são 3 pilares, é o comportamental, o psicológico e o químico. Para a parte química, a gente tem remédio para amenizar sintoma de abstinência, que também não é milagroso, mas ele vai fazer 1/3 desse trabalho. O resto é terapia cognitivo-comportamental, que é a base do tratamento tabagista, que é o quê? Desmontar esse hábito, esse ritual do cigarro, que todo mundo sabe. Tomou o cafezinho, vem o cigarro depois, sentei na minha poltroninha ali do cantinho da sala, me dá vontade de fumar, que é aquele cigarro no automático, que não tem nada a ver com a parte química mais. É o gatilho do ambiente, da refeição, da cervejinha, né, do intervalo do trabalho. Então, a gente precisa intervir na parte comportamental, na psicológica, né? E na parte química para amenizar o sintoma de abstinência. Então, são esses 3 pilares. Para o químico, a gente tem atualmente de terapia de primeira linha, adesivo de nicotina, as reposições de nicotina, a goma e a pastilha, a bupropiona, né, que é o nome comercial e mais comum, é o Ziban, assim, o nome de referência, e a gente tinha o Champix, né, que é a vareniclina, que foi tirada no mercado. A gente espera que ele volte, porque foi uma contaminação na produção, que produz uma substância chamada nitrosamina, que é, em grandes doses, ela é cancerígena. E já aconteceu com outros medicamentos. Ele acaba, quando é armazenado, esse medicamento, produzindo essa nitrosamina. Mas se passa uma margem de segurança, tem que ser retirado. Então, foi isso que aconteceu lá em 2020 ou 2021, com a vareniclina. Mas outros países já têm essa droga na forma genérica, já corrigido esse processo de fabricação. Então, a gente espera que isso chegue no Brasil. Mas, lembrando, essa é a parte química. Aí a gente precisa dessa intervenção comportamental e psicológica, que é, assim, a cereja do bolo ali do programa Mentalidade de Não Fumante. Porque se a gente tem 3 pilares e a gente derruba um, a gente precisa abordar os outros 2, que são os principais responsáveis pela recaída. Porque ninguém, depois de parar um ano, volta assim, ai, que saudade da nicotina. Não é isso. Geralmente é um gatilho emocional, né? Geralmente é uma situação assim de estresse. É impressionante, fumante tem essa questão do hábito, né? Amigos que eu tenho que fumam assim, é um negócio físico, assim, físico-mecânico. É um negócio mecânico. Automático. Acabou de almoçar, chegou da rua no final do dia. É impressionante, assim. Daí dá aquela satisfação do mecânico, mas não afeta o químico. Agora, interessante, parte do tratamento, então, ele passa, inclusive, por você colocar um pouco das substâncias que tem no cigarro, para diminuir essa sensação da necessidade química dela. Só que em doses menores, eu imagino. Isso, de uma droga daí segura, né, porque é um medicamento. E aí eu vou até fazer um link, porque essa nossa birra, assim, com o lance do cigarro eletrônico, quererem enquadrar ele como terapia para parar de fumar, que não é, tá? Vamos deixar bem claro. Inclusive, no nosso país, não é nem para uso recreativo, porque é proibido. Então, a gente nem cai nesse mérito. Mas, como eles começaram a vender essa ideia de ser uma forma de parar de fumar, a gente tem que lembrar que se eles quisessem fazer isso, a indústria do cigarro quisesse fazer isso, eles iam registrar isso como remédio. E aí a gente teria a comprovação de que, primeiro, não causa dano, ou se tem efeitos colaterais, que todo remédio tem, isso ser conhecidos, listados, descobertos em estudos e que não causem risco de vida, senão não tem sentido, né? Então, a gente não tem isso. E a terapia de reposição da nicotina com adesivo, goma, são terapias ultra seguras, estudadas há aí mais de 50 anos. Então, a gente tem
caminhões de evidência científica de que são seguras, mas precisa usar do jeito certo, pelo período certo. Então, o que eu vejo? Às vezes a pessoa fala, doutora, eu gastei um dinheirão, esse remédio é uma porcaria, não adiantou nada. Mas que dose você usou? Ah, comprei na farmácia, não era a dose adequada. Quando que o senhor começou a usar? Quanto tempo manteve? E automedicação, né? Isso, e aí a gente acaba, sabe, queimando, porque daí a pessoa fica com aquela impressão, já que não vai resolver, e a gente queima um remédio que ia ajudar bastante. Sim. Só que, como todo remédio, não tem remédio que a gente toma só em jejum, só de noite. O adesivo é a mesma coisa, a gente tem dia para começar, um tempo correto de tratamento. Então, muitas vezes a pessoa usa uma semana. Gente, você fumou 50 anos, você vai usar o adesivo uma semana, não vai resolver, Sim. né? Sim. Então, esses são os passos ali dentro do programa e de uma intervenção real para parar de fumar, né? A gente abordar essas 3 esferas mesmo da dependência. E indo um pouco para o eletrônico que a gente estava falando, na sua concepção, hoje o fato de ter essa substância, essa facilidade, apesar de proibido, né? É ridículo você comprar um cigarro eletrônico hoje. Sim. Você mandar uma mensagem aqui do nosso celular, chega aqui, né? E eu tenho visto assim, pessoas que não fumavam, que tinham horror a fumar, criaram o hábito do legalzinho da fumacinha cheirosa. Mas na sua concepção como médica, pneumologista hoje, isso é um risco ainda maior do que o cigarro comum? Patrícia falou assim, ó, é o bingo, né? Acertou na mosca, assim, que aí eu vou falar não só como médica, mas também como mãe, né, de um menino de 4 anos. A nossa preocupação é a normalização do tabagismo de novo, porque a gente tirou da moda, né? A gente fez as pessoas entenderem o mal que causa o cigarro convencional. Isso deixou de ser bonito, deixou de ser glamouroso, como a gente falou, né? Todo esse histórico. Os jovens não tinham interesse nenhum mais. Nenhum. Ninguém queria ser fumante nunca mais. Sim, verdade. E aí, o que acontece? Entra uma novidade. E para você ver como que é a indústria. O primeiro cigarro eletrônico, ele copiava um cigarro convencional. Acendia até uma luzinha para parecer a brasa. E eles viram de cara, e a tempo de corrigir, falar que ninguém tem interesse em parecer que é fumante. Eles não querem isso. Então, eles criaram outra coisa. Que daí tem toda essa vibe, né, high-tech, cool, super tecnológica, que pega muito essa geração de agora, que adora tecnologia, adora coisas discretas, eletrônicas e tal, customizáveis. Então, você pode pôr lá, né, o sabor que você quer, a quantidade de nicotina que você quer, mudar até o calor, a resistência, tudo você consegue mudar nesses aparelhos de gerações mais recentes de cigarro eletrônico. Então, a maior preocupação que eu tenho hoje em dia é que isso normalize. E apesar de a gente encontrar muito cigarro eletrônico agora mais barato, né, porque se contrabandeia de tudo quanto é lugar, ele ainda é um dispositivo mais caro que o cigarro convencional. Então, eu já recebi, por exemplo, adolescente que estava gastando R$3.000 no cartão dos pais com cigarro eletrônico. Quando o pai e a mãe descobriram, o que ela fez? Foi pro convencional. Porque daí já está dependente da nicotina. Então e daí a alternativa mais barata foi ir para o cigarro. Então, assim, essa ponte existe, é muito clara. E o cigarro eletrônico, a gente já conhece um monte de risco, e daqui 50 anos, infelizmente, a gente vai conhecer os riscos a longo prazo da pior forma, que é com essas pessoas que gostam da novidade, né, que foram atrás sem saber as consequências, a gente vai descobrir desse jeito. Né? Então, eu tenho essas 2 preocupações, com os riscos para a saúde, mas também de ser uma geração que afoga todas as mágoas, todas as preocupações num pacote de nicotina, né? E hoje quais são esses, você falou que já existem questões que são conhecidas, né, desse problema que o cigarro eletrônico gera. Quais são assim, as 3 principais que você possa listar aqui para o povo de casa e quais são os primeiros sintomas para quem está em casa também poder olhar para um filho, para um sobrinho, para um tio, para um pai, de que ele pode estar começando a ter algum problema em relação a isso, físico mesmo? Físico. Então, a gente sempre fala do cigarro e a indústria tenta comparar muito o cigarro eletrônico com o convencional, do tipo assim, não tem a queima do tabaco, então não produz o alcatrão, e ali são onde estão as maiores substâncias, os vilões do cigarro, que causam câncer, e isso é verdade. Porém, não queimar tabaco e as substâncias que são formadas naquele vapor e a nicotina
não é isenta de risco. Então, sempre a indústria fala assim, a nicotina só causa a dependência, mas não causa as doenças. Mas não é bem assim. A nicotina causa mais risco cardiovascular até do que o pulmonar. Porque a nicotina faz o teu coração acelerar, a tua pressão arterial subir, o risco de arritmia, de infarto, tudo isso aumenta com a nicotina. Então, não é isento. Então, muitas vezes, quando a gente vai jogar toda a preocupação em cima da parte respiratória, e claro, eu sou pneumologista, eu tenho essa preocupação, mas a gente tem que lembrar que o cigarro causa doença em todos os órgãos e sistemas. Então, a gente viu, por exemplo, no Reino Unido, que é um país que investiu no cigarro eletrônico como forma de parar de fumar, mesmo não sabendo essas consequências, e que é legalizado, eles começaram a ter um aumento de risco cardiovascular agora. Então, ainda é cedo para falar se isso é o culpado, mas foi aventada essa hipótese. Então, a gente tem que olhar para a parte respiratória, mas também o risco cardiovascular ligado à nicotina, isso é muito claro. E dentro das doenças respiratórias, a gente vê piora, que a gente chama de exacerbação de doenças pré-existentes, e aí principalmente a asma e o DPOC, que são as mais comuns. Então, crises mais frequentes de asma. Aí a gente pega um dispositivo que quem mais procura é o jovem, e uma doença que é muito comum em jovem, asma. Mais crise de asma, mais internamento por asma, mais morte por asma. Gente, morrer de asma, nessa altura do que a gente tem disponível, a gente não pode deixar isso acontecer. Então, a gente sabe que o maior risco é de exacerbar doenças pré-existentes, aumenta o risco de infecção e aumenta o risco de DPOC, isso a gente já tem claro, e existem algumas substâncias já comprovadamente cancerígenas. Então, uma delas é o formaldeído, que existe no cigarro convencional e existe no cigarro eletrônico. Então, assim, ficou um pouco técnico, né, esses termos, não, mas é, claro, mas é importante a gente jogar super limpo para quem está do outro lado e falar, tá, todos os médicos ficam escondendo o jogo em relação ao cigarro eletrônico. Não, tem um monte de coisa interrogada, ainda tem, mas tem muita coisa que a gente já sabe. Né? Não, a gente está vendo no noticiário, na imprensa, né, gente morrendo, não só pelo cigarro eletrônico, mas o que ele está causando. Sim. Gente com como é que eu li lá, era com dano irreversível. Isso, pneumotórax. Pessoas com 20 anos de idade, imagina, vai viver agora o quê? Mais 60, 80 anos nessa condição, porque a nossa geração vai viver perto de 100, ao que se diz. Espero chegar lá com saúde. Então, a qualidade também com que se envelhece a população, que hoje é muito preocupante com esse cigarro, que ele é legalzinho, é bacana, é da moda, né? Sim, e que usa em qualquer lugar, né? Porque daí não incomoda ninguém, a pessoa não tem limite. As pessoas voltaram a fumar no avião, porque não tem fumaça, o detector não pega. Então, o cara leva o eletrônico para o avião. E é de uma ignorância assim sem tamanho que esse negócio está virando. E é o que você falou, né? A indústria do ser legal. É legal, é bacana lá, aqueles caras empresários famosos, mas transado no Instagram fuma aquele negócio. Sim, um monte de gente bonita, com corpo perfeito. Exato. Então é uma indústria que depois a gente vai ter um programa para falar, mas é a indústria desse mundo virtual, né, também, que está causando muito problema. Sim, junta com uma indústria que sabia muito bem fazer marketing, que é o cigarro. Impressionante. Né? Transformou de novo em ser legal, bacana e da moda, que era péssimo nos últimos, talvez, 30 anos que veio mudando isso. Sim, né? Que a gente eu acompanhei muito isso, a minha geração, estou com 40 agora, eu vi muito esse movimento, né? Que era legal, aquela coisa da terra de Marlboro. Acabou esse negócio, era horrível. E agora já ficou bonito de novo. A gente nunca mais ia ver, né, assim, a gente não via mais jovem nenhum falando de cigarro, né? A gente não via isso, a gente via todo mundo tendo aversão realmente, né? E agora, até eu tenho 2 irmãs mais novas, e a caçula, assim, que tem uns amigos mais novos, uma delas chegou para mim, ai, Josi, eu queria tanto que o cigarro eletrônico saísse da moda para eu poder parar de fumar. Então eu falei, escuta, você pode parar de fumar, né? Mas olha a pressão que isso é para um jovem, né? Estar na moda, estar de fora daquilo que está acontecendo, né? Então. E o jovem, ele acha que nunca vai ficar velho, né? Eu passei por isso, mas graças a Deus não foi com cigarro. Mas você vai ver que as preocupações, as prioridades vão mudando ao longo do tempo. Eu lembro que é um caso até engraçado, assim, triste, né? Porém engraçado. A única vez na vida, ou poucas vezes, que eu falei assim, vou fumar porque é da modinha, tinha aqueles cigarros que tinham sabor, né? Mentolado e tal. Sim, cravo. Eu devia ter 17 anos, 16 anos. Até que minha mãe sempre fiscalizou muito, acompanhava a gente de perto. Aí eu fui fumar aquele negócio, mas me deu uma alergia. O meu braço inteiro empolou. Então, graças a Deus, nem querendo eu podia fumar. E era horroroso, aquele troço coçava, me deu uma alergia, não sei se por ter aquele aroma ou não. Graças a Deus, fiquei longe desse negócio, fui abençoado em ser alérgico àquele troço. Sim. Quem dera que todos fossem. Doutora, eu queria agora a gente mudar um pouco a pauta, falando um pouco do tratamento e da reabilitação, e te fazer uma pergunta. Voltando para esse assunto principal, explica um pouquinho para a gente, para o pessoal de casa,
do trabalho que é desenvolvido com o paciente em reabilitação pulmonar, né? O que é feito com ele? É legal a gente ressaltar que existe uma diferença grande entre reabilitação pulmonar e fisioterapia, e as duas são extremamente importantes dentro da pneumologia. Mas para a gente entrar dentro da reabilitação, a gente trabalha sempre com uma equipe multidisciplinar, que geralmente inclui um médico, um pneumologista, um fisioterapeuta, né, ou uma equipe de fisioterapeutas, como a gente tem no ECO, educadores físicos, nutricionistas trabalhando juntos, e a ideia é a gente recuperar toda a autonomia e a independência daquele paciente para realizar todas as atividades que ele queira do seu dia a dia, a sua atividade física, a sua atividade social, né, o seu convívio social, e lidar da melhor forma com a doença dele. Então, o que a gente consegue com o paciente de reabilitação? A gente não necessariamente vai diminuir o enfisema dele na tomo, como a gente falei, é uma lesão irreversível. A prova de função pulmonar e espirometria, às vezes pode não mudar, mas o que vai mudar? Qualidade de vida, e a gente mede isso com questionários. A capacidade aeróbica dele, então o VO2, que a gente mede lá no teste de exercício cardiopulmonar, e talvez o pessoal de casa não esteja habituado, porque fica aquele exame, puxa, isso aqui só atleta faz, que é aquele que a gente às vezes vê em filme, vê na televisão, né, que usa uma máscara que vai medindo oxigênio e gás carbônico, mas isso é um exame que a gente usa muito para avaliar quem tem falta de ar, e a capacidade física para a gente indicar o programa de reabilitação muito personalizado em cima daquela pessoa. E é claro, um atleta vai fazer um programa. Alguém que tem uma doença respiratória, cardíaca, ortopédica, é completamente diferente. Mas a ideia é ele ganhar qualidade de vida, ele não precisar internar, não ter infecções respiratórias, aí mais na minha área, e com isso ele tem uma sobrevida de maior qualidade e com risco de complicações muito menores. Então, basicamente, é um programa de atividade física elaborado de forma personalizada, com acompanhamento médico e de equipe multidisciplinar. Então, um paciente que usa oxigênio, por exemplo, Patrick, ele precisa fazer atividade física, apesar de ser contraintuitivo. Poxa, mas ele tem falta de ar, ele usa oxigênio. Quanto menos ele fizer, o músculo vai estar pior, aquele oxigênio que entra com tanta dificuldade vai ser mal aproveitado. E a gente precisa sair desse ciclo. Como que a gente sai? Eu não posso pôr ele numa academia normal. Não posso mandar ele sair no parque. Ele vai precisar fazer essa atividade com um médico, com um fisioterapeuta, vendo se o oxigênio dele diminui, se ele precisa de mais ou menos medicação. Então, é um trabalho muito personalizado e focado exatamente naquela dificuldade daquele paciente. E os pacientes não nesse ponto, nesse extremo, né, da gravidade da doença, que é o que a gente quer que eles cheguem para a gente antes, que a gente possa condicionar para que, mesmo se tiver enfisema, o meu músculo e o meu coração é tão condicionado que eu não vou sentir falta de ar, nem agora e nem para frente. E todos nós vamos envelhecer e vamos perder massa muscular, naturalmente, e vamos perder função pulmonar. Como que eu compenso isso? Eu tenho que ter uma capacidade física de reserva para poder perder, né, que é o fisiológico, sem ter comprometimento na minha qualidade de vida. O doutor Marcelo Leitão, que esteve aqui com a gente, que inclusive faz parte do programa do Eco Performance Humana, que trata da reabilitação e da performance, não é só performance para o atleta amador ou profissional, né? Que eles falam, o maior propósito desse projeto da performance é aquele cara que hoje não consegue levantar, caminhar, subir uma escada ou pegar o neto no colo, ou o filho, poder recuperar essa autonomia. E ele falou uma coisa muito forte, que depois também o doutor Fabrício Braga, que tem um projeto no Rio muito bacana, que nos inspirou a fazer o Eco Performance Humana em Curitiba, que ele fala que não existe estatisticamente nada que ele tenha estudado, e são grandes estudiosos, assim como a doutora, que seja mais benéfico para um ser humano do que o exercício físico. Além de alimentação saudável, mas assim, o exercício físico é impressionante. E aí eu queria que você abordasse um pouco desse tema, até para pacientes que estão, né, no pós-Covid, essa recuperação do pós-Covid, a reabilitação, ou pacientes que estão indo ou voltando de um processo cirúrgico mais intenso, mais pesado. Qual que é o papel da reabilitação nesses casos do Covid, nesses casos cirúrgicos? Então vamos falar dos dois separados. Eu gosto bastante de falar desse preparo pré-operatório, porque pense que a cirurgia, ela é um estresse físico grande, né? Você vai lá, vai passar por o teu corpo vai passar por uma resposta ali, é um estresse grande que é a cirurgia. Como que a gente prepara para um estresse? Não tem estresse fisiológico maior do que a atividade física, no bom sentido do estresse, que leva o teu coração a
a bater mais rápido, a tua frequência respiratória demanda mais o seu corpo. Então, é como se fosse um grande treino para uma cirurgia grande. Por exemplo, um paciente que vai ter que tratar um câncer, que está emagrecido por causa dessa doença, né, que o tempo cirúrgico vai ser grande. Eu ponho ele num programa de reabilitação para simular aquela demanda que ele vai de estresse que ele vai passar na cirurgia. Então, ele vai chegar lá com preparo, literalmente preparo físico, né, que a gente fala tanto em atleta, para poder tratar o que ele está prescrito para fazer, seja uma cirurgia, às vezes é uma revascularização do coração. Né? Então, a gente tem essas situações de deixar o teu corpo na melhor performance, e daí que entra a performance para todo mundo, não para atleta, para passar por um estresse cirúrgico que é necessário no teu tratamento, ou o contrário, você já passou por um estresse de uma doença muito grave, como o Covid, ficou internado, ficou na UTI, e você quer voltar para aquela autonomia que se tinha antes. Então, essa é a capacidade de cura, de tratamento que a atividade física tem. Só que isso é que nem prescrição de remédio, tem a prescrição certa para o paciente certo. Então, o programa de reabilitação, e o Marcelo deve ter falado isso em detalhes, né, passa por uma avaliação em várias etapas. Sim. Avaliação com o cardiologista, com o pneumo, quando for indicado, cada um dos especialistas, com o médico do esporte, o médico do esporte na pediatria, que nós temos na nossa equipe lá do Eco Performance, e depois disso, a avaliação do fisioterapeuta, a avaliação da função pulmonar, cardíaca, e até, inclusive, de alongamento. Né? Então, aquele exercício prescrito, que vai ser um exercício como forma de tratamento, ele é totalmente direcionado para a necessidade daquele paciente. E é totalmente personalizado. O que eu acho interessante, olha quanta coisa que a gente falou, né, que está envolvido no processo. Médico do esporte, cardiologista, pneumologista, pediatra. Salvo engano, agora estamos com uma endócrino também, que tem especialização no esporte. Os fisioterapeutas. E fisioterapia. Então, assim, brincando, estamos falando de 6 especialidades dentro da medicina para você conseguir dar a prescrição, o tratamento mais adequado, seja para levantar da cama, seja para uma cirurgia, seja para recuperar de uma doença pulmonar, seja para um atleta amador que quer melhorar a performance. Então, muitos pais que devem estar assistindo a gente aqui da nossa audiência, às vezes tem um filho atleta que joga futebol, que luta um karatê, que faz um judô, a gente vai ter inclusive essa prescrição detalhada para o teu filho e também para o atleta profissional, né? Então, tudo no mesmo lugar. Eu tive o prazer de fazer o exame lá junto com o Cássio, fizemos o primeiro teste na bicicleta da ergospirometria, que aliás, até onde se sabe, é a única bicicleta hoje do estado do Paraná com esse tipo de exame que a gente está... bicicleta profissional para atleta mesmo, do ciclismo, impressionante, assim, ela é toda regulada, né, eletronicamente, ligada ao computador, a esteira também de última geração. Então tem 2 novidades ali que isso não existe, até onde a gente sabe no Paraná, que é a bicicleta para fazer o teste ergospirométrico, essa queima do VO2, enfim, performance, e também o triteste, que o Leitão está criando agora, que é o atleta que é triatleta, ele vai poder fazer a corrida na espirometria, vai poder fazer a bicicleta da ergospirometria e fazer a transição da bike para a corrida. Que incrível. Então isso é muito legal, mas o que mais brilha os olhos de todos vocês que eu percebi, doutor Fabrício, Leitão, doutora Josiane e os demais, é quando vocês falam daquele avô que vai pegar o filho no colo. Sim. É impressionante, porque você tira do cara uma autonomia básica da vida. Sim. E dando continuidade um pouco nisso, vão ter mais perguntas, mas recentemente uma pessoa conhecida teve a prescrição de um nutricionista para tomar um medicamento, salvo engano, que é para paciente com problema pulmonar, para melhorar a performance dela esportiva. Qual o tamanho do risco desse negócio? A pessoa totalmente saudável tomando medicamento melhorar a performance dela pulmonar, ou seja, ter mais gás para fazer o exercício. A gente vê, às vezes, essas loucuras dentro de núcleos assim, de academia e tudo, e parece que aquilo corre que nem pólvora, né? Um usa e começa a indicar dessa forma. Então, algumas medicações que a gente tem para a parte respiratória, para asma, por exemplo, eles agem ali dando uma adrenalina, literalmente, né, para o pulmão, porque o pulmão precisa relaxar o brônquio e ele é sensível a um medicamento adrenérgico. E aí, essa pessoa que não tem asma vai sentir essa taquicardia, vai sentir que mais energia, e na verdade não está aumentando em nada, né,
a performance dele do ponto de vista de extrair oxigênio e ter mais energia mesmo para o corpo, e correndo um risco enorme, né, que a gente colocar uma dose de um medicamento que causa taquicardia e broncodilatador em alguém, broncodilatação em alguém que não precisa, né? Então não faz sentido nenhum, né? É o de um risco enorme. E aí que a gente vê às vezes acontecer, né, essas mortes súbitas em pessoas jovens e que estavam procurando um esporte, uma coisa que é totalmente saudável, né? E de uma forma enviesada, né? É de uma ignorância sem tamanho, mas é muito comum, né? É muito comum. Eu vejo que esse ambiente de academia tem muita gente séria aqui também que acompanha a gente, profissionais gabaritados, mas a gente vê muita coisa na academia que é horror, assim, essa coisa de esses estimulantes para pré-treino. Esse me assustou. Esse foi novidade, né, de medicamento que é pulmonar, para doença pulmonar, hormônio para uso estético, não ser... Às vezes até hormônio e medicações veterinárias a gente vê. Usadas em conjunto. Eu acho isso de uma maluquice, mas enfim, é a busca da estética perfeita e da performance que eu sempre brinco, né? Eu sempre estou querendo perder 5 a 10 quilos. A rotina corrida atrapalha, mas eu falo assim, cara, eu vou tomar vergonha, eu vou para academia. Ou vou ser gordo com dignidade, mas assim, ir para a parte química, milagrosa, assim, né? Remédio é para doença, não é para você melhorar a estética, né? Não, e quando a gente busca uma performance maior de alguém que já é saudável e quer melhorar na academia ou no esporte que goste, excelente, mas a gente tem médico do esporte agora, que é uma coisa incrível, que vai indicar desde a parte nutricional, horas de sono, o quanto de caloria que você precisa ingerir sem você, né, fazer restrições drásticas. E é uma coisa que eu converso muito, que como eu atendo às vezes muito, por exemplo, mãe e filha que tem asma, né, porque é comum ter história familiar, às vezes a mãe quer colocar numa atividade física e não sabe exatamente qual que vai ser o melhor. Então, tudo isso é uma indicação dessa avaliação com o médico do esporte. E até mães de, às vezes, bailarinas ou meninos que estão começando muito cedo ali num esporte e tem aquela preocupação, meu filho vai crescer, né, se fizer atividade física demais. Então, esse tipo de dúvida, a gente tem uma equipe, né, tanto na área de pediatria quanto da medicina do esporte, que pode auxiliar bastante. E é muito interessante, né? A doutora Josiane é pneumo, mas também a gente tem médicos lá que fazem a pneumopediatria, que aliás aqui em Curitiba com esse frio, calor, enfim, tanto de pólen que tem de árvore, é uma demanda enorme, tem bastante profissional lá também da pneumopediatria. E lembrar para vocês que o Eco Medical Center é um empreendimento que fica ali na Rua Goiás, um centro médico, na Rua Goiás 70, são mais de 300 profissionais hoje, e não pense que porque 300 é muito, não, são 300 selecionados, a gente tem um processo seletivo muito criterioso. Todos os profissionais que estão lá hoje tiveram, num primeiro momento, a indicação do colega, segundo, análise do currículo, terceiro, análise se tem algum problema junto ao CRM ou CFM. A gente avalia o RQE, então a doutora falou da medicina do esporte, uma coisa que eu estou aprendendo hoje nesse setor, não sou médico, sou um leigo, mas como administrador, o tanto de profissional que se diz de determinada especialidade não tem nem a prova de título. Sim. Então, a medicina esportiva, então, é uma coisa assim que está na moda, né? Cuidado com um monte de profissional hoje que se diz médico do esporte e nem sequer tem a prova de título ou passou por uma residência. Então é importantíssimo que você vá no site do CRM, do CFM, coloque o número lá e faça a confirmação se esse profissional é médico do esporte. Então, muito cuidado. O que tem de prescrição também de hormônio para uso estético, reposição de um monte de medicamento, isso um monte de vitamina. Não existe milagre. O que a doutora falou, assim como o cigarro e tudo que eu tenho aprendido hoje nesse setor, é que não tem milagre. Tudo é tratamento, cuidado, leva tempo, qualquer coisa que te oferecer. Amanhã você está bom, você está pronto, desconfia. A chance de ser charlatanismo é enorme. Enorme. Sim. Não existe, né, resposta do dia para a noite em praticamente nada na nossa vida, né? E ter orientação certa de um profissional, de um especialista, vai encurtar o caminho, né? Mas isso não quer dizer que é do dia para a noite, nem é milagroso, mas vai ser o caminho de quem tem experiência e o conhecimento para orientar, né, nesse processo. Então, é uma jornada. Bom, caminhando um pouco para o final agora, até porque as perguntas que tinham aqui acabaram sendo respondidas ao longo do caminho, falando só sobre o Eco Performance Humana. Então, quem ficou curioso, tem dúvidas, a gente vai criar agora uma página específica do Eco Performance Humana, porque é um serviço integrado. Então, além da página do Eco Medical Center, que é o ecomedicalcenter@cwb, vocês vão ter acesso agora a muito conteúdo gerado lá no Eco Performance Humana. E
ligue pra gente aqui. O telefone o Val vai colocar aqui embaixo. Val, não me deixa ficar sem o meu nome, porque um dia que vocês editaram lá, eu fiquei assim, não tinha nada embaixo, tá? Então bota o número aqui, coloca os nossos canais de contato, para que as pessoas de casa possam entrar em contato e esclarecer, agendar uma visita ao Eco Medical Center. Caminhando para o finalzinho agora, o mito ou verdade, que eu brinco, rufem os tambores aqui. Bota o áudio também, tá falando, rufem os tambores, porque ninguém entende nada em casa. Tem que botar a sonoplastia aí. Doutora Josiane, uma fácilzinha agora. Doença como bronquite crônica e enfisema pulmonar só atinge idosos? Mito ou verdade? Mito completo. Inclusive, né, como a gente falou, existem causas mais raras de enfisema. Mito ou verdade, substituir o cigarro por tabaco orgânico é mais saudável? Olha, essa foi uma criação assim daquelas, né, que alguém dentro da indústria do cigarro falou, tive uma ideia fantástica, vamos chamar o tabaco de orgânico? Gente, isso veio na onda de tudo que é orgânico, que virou realmente moda no mundo inteiro, né? Então, antes a gente não tinha prateleira de orgânico no mercado, não tinha café orgânico, não tinha nada disso. Isso virou, né, uma preocupação grande das pessoas, virou um marketing muito focado e, inclusive, que você pode cobrar mais caro por isso. E o tabaco orgânico veio disso, né? Então, são aquelas pessoas que compram o tabaco e vão enrolar seu próprio cigarro, que aqui a gente tinha isso no interior, né? Era fumo de rolo, que chama. E o palheiro, né? O paieiro, que os nossos pacientes falam. Mas talvez você não tenha algum agrotóxico se for realmente um lugar que diz que é orgânico e não usa agrotóxico. Que é um componente a mais perigoso no cigarro? Mas não é a coisa mais preocupante, né? O que a gente tem de risco dentro do tabaco é o próprio tabaco. Então, orgânico ou não, ele vai causar o mesmo risco de câncer de pulmão, de enfisema, de infarto, de AVC. Então, não se iluda. Isso foi um conceito que surgiu lá na Europa, sabe? E eles compraram essa ideia, público jovem. Então tá, eu quero continuar fumando, mas eu vou fumar uma coisa mais saudável. Não existe. Não existe, gente. Isso não existe. Essa aqui é uma polêmica muito interessante também, né? Quanto mais tarde a decisão de parar de fumar, mais difícil é? Mito ou verdade? Mito. Levantar aqui para falar mito. São um grande mito, eles têm vários assim, né? Tô doente demais para parar de fumar, então não adianta mais. Ou sou jovem demais, não sinto nada, então não vou parar de fumar. Ou já tentei parar 10, 20 vezes, não vou conseguir, sou muito resistente ao tratamento, ou sou muito dependente da nicotina. Isso tudo é mito, né? As pessoas, às vezes, elas vão criando as crenças até para elas não se desafiarem de novo, ou passar por esse processo de parar de fumar, que, claro, a gente sabe que não é fácil, mas é um grande mito. E tem uma coisa interessante que eu gosto de falar, os jovens, eles tentam mais vezes parar, mas de uma forma não tão focada, né? Então, vou tentar, a massa ali, dá 2 horas, volta a fumar. Perecível, a tentativa perecível. E o idoso, ele demora mais tempo para decidir, mais cabeça dura, mas quando ele decide, ele é firme naquela decisão. Então, a gente tem esses 2 polos que favorecem. O que a gente pode trabalhar é um pouco mais a persistência num jovem, e no idoso a gente quebrar essa crença de que não vai conseguir para ele fazer essa tentativa mais rápido. Mas os 2 polos, eles têm esses pontos fortes, que é assim, se arriscar mais, o jovem, e ser mais persistente quando tem mais tempo ali de tabagismo. Mas, de forma alguma, mesmo você que já esteja doente, com alguma doença relacionada ao cigarro, mesmo você que não tenha absolutamente nenhum sintoma, todo mundo tem muito benefício em parar de fumar. Então, qualquer dia, sem jogar mais de 7.000 toxinas dentro do teu pulmão, é com certeza recomendável. Não tem nenhuma contraindicação para isso. Excelente. Para a gente terminar aqui, a última pergunta, que também pode ser muito dúvida de casa, dessa brincadeira do mito ou verdade. O adesivo de nicotina sozinho é suficiente para parar com o tabagismo? Então, o adesivo, isso é um mito. O adesivo, ele não é assim, a panaceia do tabagismo. Infelizmente, eu gostaria muito que você colasse um adesivo e amanhã saísse sem fumar e sem risco de recaída, mas boa parte das recaídas
e da dependência ao cigarro não vem da dependência química, vem de dependência comportamental e psicológica. A gente tem um teste, um questionário que a gente aplica para ver o grau de dependência. E às vezes pessoas que falam assim, não, doutor, eu sou muito dependente da nicotina, vão descobrir que a dependência química é muito baixa e a comportamental e psicológica são enormes. Então, nisso o adesivo não vai te ajudar. Ele vai te ajudar a minimizar os sintomas de abstinência, que já é um grande passo, e vai te dar o espaço, o respiro, para você não se preocupar com isso e focar na parte comportamental e psicológica. Né? Eu sempre falo assim, Patrick, eu tenho 3 pilares, e se eu tivesse uma dívida de 100 mil reais, e você viesse para mim e falasse, doutor, eu pago 30 mil da tua dívida, e eu vou falar, com certeza, toda ajuda é necessária. Então, o adesivo vai resolver esse 1/3. Então, é claro que ele vai ajudar, mas os outros 2/3, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito, né? Então, é isso que o foco ali do nosso programa é mais nessa parte de mudança psicológica e de mentalidade. E o cuidado de não começar, né? Porque uma vez que começou, realmente, o índice de dependência química é enorme, aí já vira o emocional e já vira o hábito. Sim. Então é tentar evitar essa brincadeira, ou se der a sorte de ter alergia que nem eu, infelizmente nem todos têm, acaba um montão de gente fumando e é um hábito muito ruim para a saúde. Doutora, caminhando para o final agora, agradecer demais o teu tempo, né? A gente sabe o tanto que é difícil e duro o médico sair do consultório, ou enfim, de um tratamento, ou de um congresso, ou uma aula que ele está dando, é muito difícil e foi assim um programa riquíssimo. Já é o nosso 15º episódio aqui do E Agora Doutor, e a gente tem gerado bastante conteúdo, tem visto assim as redes sociais, as pessoas interagirem com a gente. Então siga o Eco nas redes sociais, @EcoMedicalCenterCWB, pergunte, faça sugestão, críticas sobre o próprio Eco, quem já foi lá, são sempre muito bem-vindas para melhorar o atendimento a vocês. Sigam a doutora Josiane, vai repetir aqui a rede social dela, porque é um conteúdo riquíssimo, vocês vão adorar, é divertido, é bacana, mas também tem um lado muito focado da resolutividade que vai trazer. Então, agradecer demais a você. Quem quiser entrar em contato com a gente é 41 31 23 6550. As nossas redes sociais, o principal Instagram, @EcoMedicalCenterCWB. Mande perguntas e dúvidas. Então, doutora, para a gente agora encerrar aqui o finalzinho do programa, uma dica de ouro ou 3 dicas de ouro para o pessoal de casa poder ficar e levar essa mensagem forte para todo mundo que está lá assistindo a gente. Tá bom. Pensando aqui. Primeira delas é performance não é papo de atleta, é uma busca pela sua autonomia e pela sua qualidade de vida. Segunda é parar de fumar é benéfico em qualquer momento, em qualquer etapa da sua vida, independente de como está a sua saúde hoje, porque ele vai te dar benefícios imensos na saúde, mas também na tua vida social e na tua autoestima e na tua saúde mental como um todo. Obrigado a você de casa, a toda a audiência, obrigado à equipe aqui do Eco Medical Center, que sempre dá um apoio enorme para a gente poder gerar esse conteúdo para vocês. E até a próxima edição do E Agora Doutor. Se cuide, fique bem.